Como eu fali a minha empresa que faturava 100 mil reais por mês. Apareceu o vídeo dessa moça pra mim, gente, uma influenciadora postou contando como a empresa dela faliu faturando tão alto. Ela vai ali apontar vários erros que ela cometeu, gente, até chegar nesse fechamento, nessa falência. Quais foram os erros que ela cometeu, gente? Eu quero muito ver esse vídeo. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Nós estamos aqui, galera. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar uma força aqui no canal. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, gente. Nosso negocinho veio 2 vezes, só pra lembrar vocês de se inscrever, tá bom? Então, gente, sem enrolação, vamos lá pro vídeo. Prontinho, essa daqui é a R_on, que é a Rose da PYN. Quem quiser seguir ela, tá aqui o arroba. Esse vídeo dela bombou bastante e foi lá em 2023. Foi em 2023, gente. Então, quem quiser seguir ela, acompanhar, vamos ver aqui o relato dela de como ela quebrou a empresa que faturava 100 mil por mês. Eu sou Rose e hoje eu vou te contar como eu quebrei minha empresa que faturava uma média de 100 mil por mês. Eu tô perdida já no vídeo, já me perdi total. Não sei mais o que eu tô falando. Em 2017, comecei com a marca de biquíni e essa marca de biquíni tinha peças diferentes, eram biquíni diferentes na época de 2017, assim. A gente estourou aqui na cidade, estourou no Brasil inteiro, começamos a vender muito, muito, muito. E eu não acompanhei, esqueci de pegar aqui o negócio. Eu não acompanhei o mercado. O que aconteceu? A gente inovou, começamos a vender muito, muito, muito. Não fiz uma precificação certa dos produtos. Na verdade, o que eu queria, assim, no início era só vender biquíni e pagar a conta, sabe? Para ter minhas despesas. Eu queria uma liberdade financeira. Mas aí, a empresa cresceu muito, a gente vendia muito. Teve um ano que a gente faturou 1 milhão no ano. E o primeiro erro foi que eu não busquei conhecimento. Eu não estudei mais sobre. Como eu comecei sem conhecimento nenhum, eu achei que, cara, não precisa. Tipo, eu não tinha a mente aberta, era completamente fechada, como se tivesse uma venda nos meus olhos, sabe? E eu achava que, tipo, pra ter uma empresa era aquilo. Eu não via cases de sucesso pra ver como é que uma empresa grande funcionava e tudo mais. Então eu ficava naquele mundo ali, completamente vendada, achando que aquilo era normal. Mas a empresa entrava muita grana por mês, então, tipo, pra mim era normal. Então eu não busquei conhecimento, não busquei me aprofundar, fazer um curso de gerir pessoas e tudo mais. Isso não teve. O erro 2, eu fiz uma cola aqui. O erro 2 foi eu contratei as pessoas erradas. Eu coloquei pessoas erradas pra trabalhar comigo. Não tinha critério de seleção, não tinha, tipo, nada, sabe? Eu só contratava, fazia entrevista e perguntava a pessoa que tipo de música você gosta. Aí a pessoa falava, gosto de tal música. Eu pensava, também gosto dessa música, então vou contratar essa pessoa. Enfim, fazia isso, porque contratei pessoas erradas, pessoas que mandaram muitos clientes embora. A gente tinha uma carta de clientes, tipo, nessa época, de 6 mil clientes. Tipo, 6 mil clientes é muito cliente, pô. Aí eu não fiscalizava o trabalho dessas pessoas, não tinha fiscalização do trabalho dessas pessoas, eu não ficava olhando, eu deixava a pessoa livre, sabe? Porque, tipo, na minha cabeça, ainda às vezes eu penso assim, tipo, eu tô pagando ela pra fazer o trabalho, então ela vai fazer. Porque sempre tudo que eu fiz, dentro da minha cabeça, eu fazia bem feito, sabe? Se eu estivesse trabalhando, eu ia fazer bem feito, porque eu tô recebendo pra fazer aquilo. Mas as pessoas não são assim. Aí, depois que as pessoas saíam, a gente via muito erro de comunicação, erro de atendimento, atendimento grosseiro com as clientes, era uma doideira. Esse é o segundo erro, né? Terceiro, a falha no atendimento, já falei, contratei as pessoas erradas acabaram fazendo o atendimento errado, e nisso acabou que a gente perdeu muitos clientes foram embora. Muitos clientes, tipo, acho que nunca mais vão voltar a comprar com a gente por conta dessas experiências ruins, então isso é muito importante. Você proporcionar uma experiência boa pro seu cliente é essencial. Desde da clicagem na foto do Instagram até o produto chegar na casa dela e ela usar na praia. Tem que ser uma experiência incrível. Isso eu aprendi na marra. Então, isso a gente valoriza muito aqui na Pinha. A gente fez um cronograma de atendimento e a gente tem total ciência que o nosso principal foco é a experiência do cliente. A falta de inovação. A Pinápel cresceu muito, a gente achou já que a gente já estava rico, que já estava estabilizado, que já estava tudo certo, então a gente não se preocupou em trazer coisas novas, em inovar, enfim, continuar com o nosso foco de inovação. A gente parou ali, tipo, parou e acabou que vieram outras marcas, cresceram a partir da Pinápel, a partir da nossa ideia,
e engoliram a gente, né? Vieram com mais grana, com mais pensamentos, com pessoas inteligentes, com pessoas qualificadas e fizeram uma marca incrível que eu vi crescer, entendeu? Que, tipo, passaram da minha marca. Isso é um pouco doloroso, mas eu fico super feliz por essas marcas, super feliz porque elas tiveram o conhecimento e as pessoas certas ao lado que eu não tive. Mas, enfim. Número 5. A gestão financeira. Como eu falei, gente, entrava dinheiro toda... Gente, eu dormia, eu acordava e tava vendendo. Então, tipo, nunca passou pela minha cabeça que a gente ia quebrar algum dia, sabe? Nunca passou na minha cabeça que ia faltar grana, porque era muita grana que rolava, muita grana, era muita grana. E daí, a gente não achou que um dia ia faltar. Então, não tinha um planejamento financeiro, não tinha um controle financeiro, a gente não contratou uma pessoa para gerir o financeiro pra gente, então a gente fazia tudo ali. Não faltava pagamento para ninguém. Desde quando a gente finalizou, desde quando a gente fundou a empresa, na verdade, a gente sempre pagou tudo certinho, a gente sempre foi muito correto em questão de pagamento, de tudo isso. Mas a questão de planejamento, de controle, de cronograma, essas coisas não tinha planejamento nenhum de gestão financeira. E é isso, gente. 5 erros aqui que você não pode cometer. Se você tiver querendo montar uma empresa, eu te digo para você não cometer esse erro, porque senão você vai fracassar. Vai fracassar, procura conhecimento, procura estudar, procura pesquisa. Hoje está muito mais fácil do que em 2017, né? Porque hoje tem curso para tudo, em qualquer lugar, em todo momento. Então, super mais fácil. Mas é isso. Espero que a minha experiência tenha te ensinado a não fracassar, igual eu fracassei. Mas hoje a gente ainda está com a empresa, a gente está com a Pinap ainda, só que já estamos organizando. Hoje a gente tem um mentor que nos ajuda, que nos diz o que fazer, o que a gente precisa fazer, quais são os próximos passos. Hoje para 2023, a gente fez o planejamento estratégico, a gente fez precificação de valores também, de produtos que a gente não tinha precificação nenhuma. Eu olhava o produto, e falava, isso aqui vale R$40. Isso aqui vale não sei quanto. Tipo, eu cagava pra tudo, eu achava, eu era doida. Enfim. Hoje a gente tem mais conhecimento, a gente tem pessoas qualificadas, a gente tem uma equipe muito boa trabalhando com a gente. Enfim, eu acho que é isso. Eu acho que quando... Meu Deus, vai ser 4 minutos o vídeo. Quando você for criar, se você já estiver no início da sua empresa, se atenta para não cometer esses erros. Não cometa esses erros, por favor. Senão vai dar ruim. Conselho meu, eu passei por isso e sei o que eu tô falando. Beijo. Antes da gente ver os comentários, vamos falar sobre tópico por tópico o que ela falou. Ela deu 5 coisas que fizeram ela quebrar. E o que é interessante, que eu acho que a gente não pegou um detalhe, e isso é possível acontecer. Ela quebrou, mas a empresa ainda tá de pé. Acho que não foi uma... não tenho certeza, que não foi uma situação de abrir falência. Ela não deve ter aberto falência, mas ela teve um período de quebra ali, de muita dificuldade, de praticamente ter que fechar tudo, demitir todo mundo, vender menos, lidar com muitas dívidas, só que por algum motivo o CNPJ ainda está aberto e aí aos poucos pode ir se consertando. Isso pode acontecer. Já comentei com vocês aqui, é mais fácil quebrar uma empresa grande do que uma empresa pequena. A empresa pequena ela passa por coisas que talvez tenha uma solução mais rápida. Uma empresa grande ela pode ter problemas enraizados de tanto tempo ou problemas tão graves que não dá tempo nem de consertar, levando a empresa à falência. É mais fácil errar com muito número. Mas é muito número, muita coisa, do que errar com pouco número. Pouco número você consegue controlar. Só que vamos pegar aqui os pontos. Eu até anotei no meu celular, gente, os pontos dela. Vamos lá. Ela não tinha conhecimento e também não buscava ter. Ela disse assim que ela estava cega. Quando eu montei meu negócio, percebi que eu não tinha conhecimento. Eu percebi. E eu estava fazendo de tudo para ter. Eu fiz curso no Sebrae. Eu cheguei a pagar um curso do Sebrae, fazer os gratuitos, fazer curso online de pessoas que entendiam o assunto, dava para perceber, eu não sei, eu sentia dentro de mim, você não sabe nada do que você está fazendo. Você não sabe se a empresa está indo bem, se a empresa está indo mal. Você não tem noção e você não sabe nem sequer aonde está esse conhecimento. Basicamente, hoje em dia eu tenho. Não tenho conhecimento de tudo, não. Mas aquele conhecimento que eu estava ansiando tanto por ter, hoje em dia eu tenho. Mas ele foi conquistado com cursos e a duras penas da própria vivência. Se você está montando o seu negócio, percebe que você está sem conhecimento e quer ter, estou falando de números, é gestão financeira, gente. Vá buscar gestão financeira e não fique se enchendo assim de tem que ser na faculdade, tem que ser uma pós-graduação, tem que ser tudo. Faz desde pequenos cursos
até curso pago, até se você sentir dentro de você que precisa de mais, faça sua faculdade, faça sua pós, você escolhe. Eu conheci empresário que fez pós-graduação em gestão para administrar sua empresa, mas também vi alguns que só fizeram cursos e conseguiram tocar uma empresa bem. Então, é de você, mas tem que entender onde está esse conhecimento. Em gestão financeira, uma coisa que me deixava muito nossa, eu tenho raiva disso até hoje, porque eu tive que aprender apanhando, porque ninguém conseguia ser claro comigo sobre as minhas dúvidas, porque eu tinha que estar no meio de empresários para conseguir entender. E eu não vivia no meio de empresários, eu vivia e vivo na classe trabalhadora e ninguém tinha conhecimento disso. E os cursos eram rasos em relação ao assunto, ensinando o básico do básico, entendeu? E eu percebia. Todo mundo falava, o segredo da empresa está no fluxo de caixa. E eu olhava para o fluxo de caixa e não entendia por quê. Alimente o fluxo de caixa. Lá está toda a resposta. Certo, coloquei lá, ó, recebi tanto, tirei tanto. Cadê a resposta? Que resposta do quê? Sobrou um dinheirinho no final. Tá, em que momento vai ser diferente isso? Quais são as nuances do fluxo de caixa? Qual é a complexidade do fluxo de caixa? Tinha empresário que dizia, quem não tiver o fluxo de caixa bom, vai falir. Aí eu assim, ó, vendo os numerozinhos do meu e dizendo, meu Deus, aonde que tá o segredo disso? Eu não tô entendendo. Quando eu comecei a faturar valor alto, gente, aí eu olhei pro fluxo de caixa. Deus, ele fez assim, ó, pegou a minha mente, abriu minha cabeça. Da força do trauma. E conforme foram vindo os erros, o fluxo de caixas mostrou. Eu comecei a ver, a entender, a olhar para ele com números complexos e entender. Todo o segredo da empresa, toda a saúde dela tá aqui nessa planilha de fluxo de caixa. Queria poder parar um pouco, explicar um pouco mais para vocês, mas vamos para o próximo tópico. A questão é que eu senti a falta de conhecimento, mas graças a Deus a experiência e os cursos me trouxeram. Contratei pessoas erradas. Ela falou, contratou pessoas erradas que prejudicaram o atendimento. Ela não fazia uma seleção boa, fazia uma seleção rasa de pessoas e acreditava o seguinte, se eu fiz um combinado com a pessoa e combinei que ela vai trabalhar com isso, ela vai fazer o trabalho dela e acabou. E eu não preciso fiscalizar, porque ela era uma boa funcionária, ela pelo menos diz ter sido uma boa funcionária. Gente, quando você vira chefe, eu fiz tantos vídeos aqui com você, gente, falando sobre como o funcionário sofre, né? A escala 6x1 é pesado, ganha mal. O Brasil tem ali um piso ruim, mas o funcionário ele sofre com salário baixo. A primeira escala, a gente sempre fala aqui da questão do funcionário sofrer. Eu falo de chefe, mas também já falei de funcionário sofrer. Só que, gente, agora eu vou falar do outro lado. Quando você se torna dono de uma empresa pequena, média, começa ali a trabalhar e finalmente você vai contratar alguém, você descobre por que alguns dos seus chefes eram paranoicos, estressados, insuportáveis. Porque você começa a perceber o seguinte, você contrata a pessoa, não são todos, você não sabe quem vai ser, você não sabe quem é honesto, quem não é. Você não sabe a pessoa que você pode combinar um serviço, a pessoa que vai cumprir, a pessoa que não vai cumprir, você não sabe. Você simplesmente faz um combinado com o funcionário, faz assim, ó, dessa forma e dessa forma. E aí você confia, e aí ele começa a fazer. Quando ele vê que ele não está sendo fiscalizado, ele começa a relaxar. E aí ele para de fazer o combinado, começa a fazer o combinado de qualquer jeito, até a hora que ele não faz mais. Se o cliente fica chateado ou não, isso não é problema dele. Ele quer lá ganhar o salário dele e ir embora. O serviço dele ele está fazendo. Ele só vai fazer assim, de qualquer jeito, de uma forma relaxada, porque não tem fiscalização. É óbvio, gente, que não são todos assim, mas muitos são assim. Precisam ser fiscalizados para manter um padrão, para manter uma qualidade no serviço. E quando você descobre isso, você fica chateado. É óbvio, gente, volto a dizer. Assim como nem todo chefe é terrível, nem todo funcionário é assim. Tem muito funcionário que é muito profissional, muito bacana, combinado é combinado e não sai caro. Eu vi essa realidade, ela viu essa realidade, ela viu a duras penas, abriu as mensagens e viu funcionário maltratando o cliente. Você é o cliente, gente. Você é o funcionário, mas você também é o cliente um dia. Ela viu o funcionário maltratando porque ela não fiscalizava e isso chocou ela. Caramba, mais um trabalho que eu vou ter que ter
fiscalizar uma pessoa que fez o combinado. Mas vamos lá. Então esse foi um ponto dela que ela percebeu e é uma coisa que muitos de nós percebemos. Como lidar com funcionário, ser humano, chefe também, tem chefe que é terrível. E sem inovação nenhuma, ela falou. Ela falou que ela não teve inovação nenhuma, porque uma vez que o produto estava bombando e faturando 100 mil, pra que criar outro produto, ter mais trabalho, procurando mais produtos de sucesso, sendo que eu já tenho sucesso? E pra que, meu amor? E as marcas novas vieram, pegaram a ideia deles e ainda foram melhorando. E aí eles começaram a ficar obsoletos, ficar pra trás, né? E, gente, eu conheço uma influenciadora que eu acompanho no meu Instagram, que ela tem uma empresa gigante de confecção de moletom. Mas ela sempre mostra um produto novo. Ou ela tá fazendo camiseta junto, aí ela colocou agora negócio de festa. E você pergunta por quê? Já não tem trabalho pra fazer esse moletom e atender esse monte de cliente pra fazer esse moletom? Por que você tá me metendo no negócio de festa? Porque não pode parar. Você não pode parar. Porque o produto que hoje tá dando dinheiro, amanhã para de dar dinheiro de repente. E o negócio inteiro quebra. Você começa a sofrer absurdo, principalmente se faturar muito. Porque as contas que vão vir são altíssimas. E aí não dá tempo de testar um novo produto. Porque o produto ele tem que ser descoberto, analisado, validado. Vai ter que testar, fazer aquele primeiro, ver, é assim que vai ficar. Vamos iniciar a venda, demora. Todo esse processo de descoberta de novos produtos demora. Se você não faz agora, enquanto está tendo sucesso, enquanto está próspero, na hora que a coisa começar a feder e o seu produto principal começar a cair, não dá tempo do teste de um novo produto e estabilizar ele como produto chefe, como carro-chefe, não dá tempo. As contas estão vindo e não dá tempo. E isso é muito interessante, foi uma coisa também que tem que aprender e tem que entender. A sua mente tem que estar todo momento funcionando e trazendo produtos novos. Tem que saber a hora de parar de trazer produto novo, tirar produto do catálogo que não vale a pena, tá te dando muito trabalho, pouco lucro, você tem que fazer toda uma análise na hora de tirar um produto do catálogo e trazer um produto novo. Analisar como é que é a confecção dele. Às vezes você quer trazer um bolo de pote de cenoura pro seu catálogo, só que o bolo de cenoura dá muito trabalho e é o mesmo lucro do outro. Eu tô enfiando mais trabalho aqui para lucrar a mesma coisa, se não menos. Aí eu quero trazer aqui, sei lá, o pessoal inventou aquele negócio lá do morango do amor. E como a galera se ferrou? Primeiro, o morango do amor vendeu muito. Quem soube lidar ali deve ter feito muito dinheiro, com certeza. Mas eu percebi muita confeiteira reclamando. É confeiteira? Era, né? Doceira reclamando. Produto. Traz ali uma lucratividade interessante. Era R$ 25, R$ 15. 20 conto o morango. Mas o pessoal disse que trabalho fazer aquela calda caramelizada, né? É aquela calda de maçã do amor. Que trabalho. Aí o pessoal disse que trabalho, cara. E o pior, ele não é igual a maçã do amor. A maçã e a calda caramelizada, não sei se é caramelo aquilo, mas é aquela calda endurecida. É a maçã e a calda. O morango do amor era um morango, um brigadeiro branco e a calda. Eu comi o morango do amor, gostei muito da casquinha, mais fina do que a da maçã do amor, mas gostosinha de morder, sem forçar o dente. Porém, eu não gostei do brigadeiro branco, porque deixou muito doce. E a ideia é que a casca dura já era muito doce e a fruta quebrava esse doce. Só que aí a gente meteu o brigadeiro branco, então ficou doce com doce e um pouquinho do azedinho do moranguinho para quebrar. Então eu não gostei muito. O que começou a acontecer? Veio um hype muito alto e na hora que caiu, muita gente teve que jogar morango fora. Por quê? Porque ele precisava ser feito antes do pedido. Tinha que estar, a calda já tinha que estar feita. Então, de repente, começou a cair tanto que as pessoas fizeram o morango, já deixou a calda pronta, tudo pronto, e ninguém comprava mais, porque o pessoal comprou, experimentou, mas muitas vezes não é o produto favorito. E outra, ele é caro também. Então, o pessoal experimentei, legal, bacana, gostoso, bacana, não comprava de novo. Aí você pensa, aí você traz esse produto para o seu catálogo, deu um trabalho lascado, às vezes é um produto mais caro, trouxe lucro, mas nessa vez que você tentou retornar, jogou tanto morango fora, tanta calda fora, que como é que fica na hora de bater os números? Então, nas coisas em empresa pequena e empresa grande, trazer um produto novo, tem que ser feita uma análise, tem que ser feito teste, tem que ver se é validado, se realmente tem gente que gosta, ou se é uma modinha. Se você vai trabalhar com modinha, você tem que estar muito alerta, porque quando ela cair, você não me faz estoque novo. E aí você tem que pensar em tudo isso. E por último, ela falou da gestão financeira, que na verdade fica lá em cima com o conhecimento que ela falou. Ela falou não tinha conhecimento, e o conhecimento é gestão financeira. Eu sei que existe gestão de pessoas, existe RH, existe isso e aquilo, mas gente, tudo isso você consegue terceirizar, pegar um serviço de contabilidade, e eles te ajudam com o RH,
por uma mensalidade. Nem tudo você vai conseguir ter conhecimento tão aprofundado. Lidar com pessoas, se você tiver a base do respeito, nem sempre você vai ter que fazer um curso de como gerir pessoas, ainda mais uma empresa pequena. Mas, gente, gestão financeira não dá. Você vai ter que entender esses benditos desses números. Quanto que esse morango do amor trouxe de lucro. Mas quanto material você perdeu jogando fora a metade? Qual é o verdadeiro produto, carro-chefe que você tem? E quanto de lucro ele traz? Você vai ter que ali abrir uma planilha e entender se a sua empresa está lucrando, o que faz ela lucrar. Mas, então eu tenho ali um produto estrela, eu tenho ali uma camiseta que eu vendo e ela é o carro-chefe. Bacana, é o carro-chefe. É ela que traz dinheiro para a empresa. Ok. Pergunta é, vamos analisar todos os seus gastos? O que a gente tem de gasto? Vamos organizar. Quantas camisetas tem que vender para pagar tudo? Do nada as vendas começaram a cair. Será que as pessoas não estão perdendo interesse na sua camiseta? Ou será que tem outro concorrente com a mesma camiseta vendendo mais barato? Aí você decidir descer o preço igual ele? Ah, aumentou as vendas, que bacana! Aumentou as vendas, só que gerou mais trabalho. Sendo assim, possivelmente você tem que contratar mais um funcionário. Mas se você contrata mais um funcionário, é mais uma conta para pagar. Mais férias, mais um terço de férias, mais o salário, mais o 13º, primeira parcela, segunda parcela, aumento no início do ano. Calculou tudo isso e você vai contratar um funcionário. Você realmente fez os cálculos certos para fazer essa contratação? Fora isso, N cálculos de gestão financeira. O fluxo de caixa, você entender a estratégia do fluxo de caixa, entender o que doeu para eu entender. Onde está a estratégia do fluxo de caixa? Olha que interessante, né, gente? A DRE, existe o cálculo chamado DRE, que é o demonstrativo, que vai mostrar como é que está a sua empresa, segundo o que entrou, o que saiu, todos os gastos fixos e variáveis. Afinal, sua empresa lucrou este mês? Ele vai mostrar com tudo que vendeu e tudo que saiu. Tudo que saiu no sentido de imposto, funcionário, tudo fixo. Certo? Só que aí existe também a planilha do fluxo de caixa. Um fechou positivo e o outro fechou no negativo. Lute para descobrir o que aconteceu com seus números, tá bom? O que aconteceu, gente, é que o Sebrae me ajudou muito. O Sebrae tinha lá uma consultoria e a consultora muito boa. Tava com dúvidas sobre os números, ela abria, mostrava, tá tendo problema assim, assim, assado. Uma coisa que teria que pagar, o Sebrae deu gratuitamente. Então, eu paguei o curso de gestão e tive a consultora por muito tempo. O Sebrae disponibiliza. Eu marcava a reunião com ela, mostrava os números e ela ia conversando comigo e mostrando, porque ela é boa em números de gestão financeira. E tudo isso que eu falei para vocês, entender o produto novo, entender o produto velho, analisar a concorrência, contratar, demitir, ver se está dando lucro, ver se essa moda que surgiu agora vale a pena incluir na sua empresa ou não, calcular se a precificação está correta, alimentar o fluxo de caixa, fazer o fluxo, somado com a DRE todo fim de mês ou trimestral. Tudo isso que eu falei é trabalho do dono de uma pequena e média empresa. E ele ainda tem que parar para fiscalizar se as pessoas estão fazendo corretamente o serviço delas. Então, tudo isso foi o que levou ela a quebrar. Mas é interessante ela ter percebido. Isso significa experiência e aprendizado. Às vezes a gente aprende, gente, mais quebrando do que tendo sucesso. A gente às vezes aprende só mais no sofrimento. Vamos ver os comentários. Falei aos 25, estava muito, muito bem e fiquei passando fome, inclusive devendo 4 milhões de dólares. Aos 28 já tinha quitado a dívida. Empreendo, sim. Claro, você é um milagre, primeiramente. Mas eu falei para vocês, para você ficar devendo 4 milhões, é empréstimo atrás de empréstimo, atrás de empréstimo, e depois vai ter que negociar tudo. E isso aqui você não paga em uma vida. Se esse comentário for verdadeiro, isso aqui você não paga em uma vida normal. Tudo depende da negociação com o banco e a nova empresa dele, quanto gerou, quanto que ele conseguiu se reerguer. Então imagina eu, que ainda vou abrir a minha e pretendo faturar 5 mil por mês. Acredite, é possível você ainda lucrar faturando 5 mil por mês. Problema é quando você está faturando muito, são muitos números para cuidar. Qual conselho você me daria para quem está começando agora a vender? Tenha pessoas críticas ao seu lado. Não contrate parentes e nem amigos muito próximos. Isso é um problema real, também acho. Por um lado sim, por outro, eu tive boas experiências com alguns amigos que eu contratei, gente, mas é muita intimidade. Também fali.
era clínica odontológica. Escolhemos um bairro rico e os pacientes não entravam. Quebrei a minha empresa também. O mais difícil está sendo superar tudo para recomeçar. Sim, porque demora o psicológico para voltar e acreditar que é possível empreender. Esse vídeo eu falei muito mais, gente, mas não tem como eu não falar. A menina deu 5 motivos, pô. Não, assim, quando quebra, é muito difícil aqui dentro esperar um tempo para você acreditar que é possível empreender. Vejo muita gente falando, porque a culpa é do governo, muito imposto. Isso pode ser um ponto. A culpa é das leis trabalhistas, pode ser um ponto. A culpa é do funcionário tal, ele pode ter contribuído, quem sabe, não sei. Mas na verdade, gente, a grande maioria é problema de conhecimento mesmo. A gente vai para a escola desde criança, tudo, e não tem ali conhecimento de gestão financeira e empresarial. Como funcionam os números de uma empresa, uma estratégia, como é a realidade de um negócio. Você não tem contato com isso grande parte da sua vida. Mas é isso, gente. Obrigado por terem assistido. Agora eu quero saber sua experiência com o negócio. Seja ele micro, seja ele macro, me conta aqui. Você já vendeu alguma coisa na sua casa? Você já montou um negócio? Faturou muito, faturou pouco? O que aconteceu? O que você percebeu de erros e acertos? Me conta aqui que eu quero saber. Obrigado por terem assistido e beijo!